Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Amados, hoje chegamos ao 7º dia de exposição do livro de Josué. Por aqui, o professor Fábio Machado estaria expondo do capítulo 19 até o capítulo 21. No capítulo 19, dos versos 1 a 9, a segunda porção de terra foi entregue por meio de sorteio aos clãs da tribo de Simeão. Sua herança ficava dentro do território de Judá. Simeão foi estabelecido em parte da área tribal de Judá, já que a área de Judá era grande demais para eles. Se estabeleceram na região seca do sul, conhecida como Negueb. Como resultado, Simeão logo perdeu sua identidade tribal separada e foi absorvido pelo poderoso Judá, conforme Gênesis capítulo 49, dos versos 5 a 7. Dos versos 10 a 16, as próximas 4 tribos na lista ocuparam a Galiléia e regiões vizinhas no norte de Canaã. A terceira porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Zebulon. O território de Zebulon ficava na região montanhosa fértil, que se elevava na planície costeira até as montanhas do sul da Galiléia. Dos versos 17 a 23, a quarta porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Issacar. Issacar, que cercava Zebulon, ocupava o vale de Jezreel, ao sul do mar da Galiléia. A área era estrategicamente importante e rica para a agricultura. Dos versos 24 a 31, a quinta porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Aser. Aser foi alocado à planície costeira do norte do Monte Carmelo, para as cidades fenícias de Tiro e Sidom. Mas nunca conseguiu o controle total da área e teve que se contentar com a região ao redor do Monte Carmelo e a região montanhosa vizinha. Nós vamos ver isso lá em Juízes, no capítulo 1, versos 31 e 32. Dos versos 32 a 39, a sexta porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Naftali. Naftali recebeu as colinas da Galiléia e o vale do Jordão ao norte do mar da Galiléia. Dos versos 40 a 48, a sétima porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Dan. A posição original de Dan era na costa filisteia entre as tribos de Judá e Efraim, espremida entre as duas tribos mais poderosas de Israel, e afastada da costa pelos filisteus e amorreus. A tribo de Dan mais tarde mudou-se e estabeleceu-se no extremo norte, conforme nós vamos ver em Juízes, no capítulo 1, versos 34. Nos versos 49 a 51, finalmente, Josué recebeu sua herança especial, que por ordem de Deus, ele mesmo escolheu. Foi na área de sua própria tribo, Efraim. O verso 51 é uma declaração que resume as informações acerca dos assentamentos de cada tribo, refletindo elementos presentes em Josué. No capítulo 14, verso 1, capítulo 17, verso 4, 18, verso 6 e também verso 10. É um resumo bastante adequado de todo o assunto abordado nos capítulos de 13 a 19. A citação de Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias, bem como a menção do tabernáculo em Siló, dão um ar de importância e solenidade. Toda a distribuição da terra aconteceu sob os olhos de Deus, de forma honesta e ordenada. A terra pertencia ao Senhor e ele pretendia concedê-la. Agora ele havia cumprido sua promessa.
No capítulo 20, dos versos 1 a 9, depois que a terra foi dividida, cidades de refúgio foram estabelecidas, como Moisés havia instruído. 3 estavam localizadas a leste e 3 a oeste do Rio Jordão. As cidades de refúgio seriam provenientes das cidades levíticas, em cumprimento à legislação mosaica de Números capítulo 35, versos de 9 a 28, e também repetido no livro de Deuteronômio. Esses lugares foram estabelecidos para fornecerem abrigo àqueles que haviam matado alguém sem a intenção, podendo aguardar em segurança o julgamento. A expressão por erro e não com intento quer dizer literalmente acidental e sem ter o propósito. As leis de Deus permitiam brechas por razões justas, da mesma forma que os modernos códigos penais distinguem hoje os assassinatos culposos dos dolosos. Quando o suposto assassino de homem chegava a uma cidade de refúgio, os anciãos e todos os levitas que eram responsáveis por ensinar a lei dariam-lhe um julgamento preliminar no portão da cidade, onde a corte era realizada no antigo Israel. Se ele fosse encontrado inocente, dariam-lhe asilo do protetor da família e o enviariam para ser julgado perante a Assembleia, uma espécie de parlamento com poderes representativos e judiciais. Se esse grupo de chefes ou homens adultos o considerasse culpado, eles o entregariam ao protetor da família para execução. Se fosse encontrado inocente, eles o mandariam de volta para a cidade de refúgio, onde ele teria que ficar até a morte do sumo sacerdote, que servia nessa época. A palavra traduzida como vingador, que vem do hebraico goel, em vingador de sangue ou do sangue, é traduzida como remidor ou resgatador, lá no livro de Ruth, no capítulo 3, verso 13, e também no capítulo 4, verso 1. O significado básico da palavra é protetor dos direitos da família. Números 35 cita as exigências e as limitações do vingador do sangue, mas não dá permissão para a vingança. Deus claramente reservou essa tarefa para si mesmo. Ele vai dizer em Deuteronômio capítulo 32, verso 35, que a vingança é dele. A provisão divina das cidades de refúgio impunha limite às ações pessoais de vingança. As cidades de refúgio foram distribuídas de forma que ninguém demorasse mais de um dia de viagem até elas, de qualquer parte da terra de Israel. Golã, Ramote e Bezer ficavam do lado leste do Rio Jordão, e Quede, Siquém e Kiriat Arba, ou Hebron, localizavam-se do lado oeste. No capítulo 21, dos versos 1 até o 42, nós vamos ver as cidades dadas aos levitas. Visto que os levitas não receberam uma herança tribal como as outras tribos, era necessário que eles tivessem cidades entre todas as tribos. Seus representantes, portanto, vieram a Eleazar e a Josué para lembrá-los de que o Senhor havia prometido, por meio de Moisés, dar-lhes tais cidades, tanto para eles como para seus rebanhos. Essas cidades foram então dadas por sorteio aos levitas, começando com as famílias dos coatitas. Arão era daquela família, e sua família, os sacerdotes, receberam 13 cidades por sorteio, das tribos de Judá, Simeão e Benjamim. Isso era apropriado, pois Jerusalém, o centro da adoração a Deus, ficava na fronteira de Judá e Benjamim, e Simeão foi incluído em Judá. Assim, os sacerdotes estariam perto do santuário de Deus para prestar serviço ali. Os sacerdotes eram tipicamente os adoradores, de modo que no serviço a Deus eles vinham primeiro.
O restante dos coatitas recebeu 10 cidades por sorteio em Efraim, Dan e Manassés. Coate significa obediente e representa o ministério objetivo da palavra de Deus, que está totalmente sujeito a essa palavra. Seu serviço estava relacionado com coisas que tipificavam diretamente a Cristo, cuidando da mobília do tabernáculo, segundo Números, capítulo 4, verso 4. Os filhos de Gerson receberam 13 cidades por sorteio, de Issacar, Azer e Naftali, e a meia tribo de Manassés, a leste do Jordão. Gershom significa peregrino, estrangeiro, falando daquele serviço para Deus que não se estabelece no mundo. O serviço de Gershom estava relacionado com as cortinas e coberturas do tabernáculo, as cortinas da porta e do pátio. Os filhos de Merari receberam 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon, com as terras circunvizinhas. O serviço de Merari envolvia cuidar das tábuas do tabernáculo, suas barras, pilares, bases, pinos e cordas, com todo o seu mobiliário, segundo Números, capítulo 4, verso 29. Dos versos 43 a 45, nós vamos ver a promessa de Deus cumprida. Com todas as tribos recebendo seu lugar na terra, agora é enfatizado que o que Deus havia prometido, ele cumpriu a Israel, de modo que eles tomaram posse da terra, habitando nela. Ele deu-lhes descanso ao redor, para que nenhum homem de todos os seus inimigos fosse capaz de resistir à sua tomada da terra. Deus fez tudo o que prometeu. No entanto, é bom para nós voltar ao pronunciamento sublime. Nenhuma palavra faltou de qualquer coisa boa que o Senhor tinha falado à casa de Israel. Tudo aconteceu, diz o verso 45. Graças a Deus, podemos descansar em sua fidelidade, embora tudo o mais possa falhar. É assim, amados, concluímos a exposição de hoje. Eu gostaria de considerar com os irmãos que Deus prometeu dar à semente de Abraão a terra de Canaã por possessão. E agora, como vimos, eles a possuíam e habitavam nela. Desse modo, a promessa da Canaã celestial é tão certa para todo o Israel espiritual de Deus, pois essa é a promessa de Deus, que nunca mente, que nunca deixa de cumprir as suas promessas. No devido tempo, todas as suas promessas serão cumpridas. Então, o seu povo reconhecerá que o Senhor excedeu suas maiores expectativas, e todos entenderão o que significa ser mais que vencedores. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.